Olá! Na aula de hoje nós vamos tratar sobre os métodos de custeio por unidade de crédito. Bem, primeiramente, o que são os métodos de custeio? Então é o seguinte, em um plano de benefícios definidos é preciso saber de antemão quanto é preciso acumular até a idade R para fazer jus a certo valor de benefício vezes R. Então atenção, aqui nós já temos algumas definições. Primeiro, R é a idade de início de recebimento do benefício, ok? E Bzão R é o valor do benefício a ser recebido a partir da idade R. Esse valor total de direito de benefício acumulado à idade R é Bzão R. Então, primeiramente, devemos saber o valor de Bzão R. Esse valor, em geral, está no regulamento do plano, se a gente está tratando de um plano de previdência complementar, ou em alguma legislação, se a gente está tratando de RPPS. Ok? Bem, depois de determinado esse valor, que é a primeira coisa que se determina em um plano de benefício definido, é preciso saber qual é a melhor forma de acumular esse benefício total no decorrer dos anos, ou seja, qual é o melhor método de custeio. Pode-se, por exemplo, contribuir com um valor fixo todo ano, ou com um percentual do salário, ou com um valor que varie no decorrer do tempo. Bem, existem diferentes possibilidades, e cada possibilidade dessa é um método de custeio diferente, ok? Mas nós vamos passar aqui para algumas outras definições. Vamos falar que o valor de direito de benefício acumulado anualmente é chamado de Bzinho X, e o valor de direitos de benefício acumulado até a idade X, excluindo-se a idade X até imediatamente antes dela, é chamado de Bzão de X. De forma que, se a cada ano eu acumulo Bzinho de X, após um determinado tempo eu acumulei Bzão X. E o Bzão é o somatório dos Bzinhos acumulados até a idade anterior a X. Ok? Esse esquema aqui, acho que representa bem isso. Nós temos que Bzão R é o benefício total que a pessoa terá direito a partir da idade R. Esse benefício total pode ser dividido em várias partezinhas e cada partezinha dessa vai ser acumulada em um determinado ano. Bzinho X é a parte que é acumulada durante a idade X. Bzão X é a parte que foi calculada da idade Y, que é a idade inicial, até a idade X, de forma que, após todo o período de acumulação, Bzão X seja igual a Bzão R. Então, a partir da idade R, os dois são iguais, ok? Um exemplo aqui para ilustrar o que seria isso. Imagine que um benefício anual vitalício a que o participante tem direito seja igual a 1.000 unidades monetárias, R$1, por exemplo, para cada ano de trabalho. Assim, a cada ano de trabalho, o participante acumula o direito de benefício Bzinho X igual a R$1.000. Tranquilo. Ao fim de 15 anos, o participante acumulou, então, Bzão X igual a 15 vezes 1.000, que seria os 15.000. Então, nesse caso, reparem, o Bzinho é o que se acumula a cada ano, então seria 1.000. O Bzão X é o que se acumulou durante aqueles períodos anteriores, no caso aqui, os 15.000. A idade de aposentadoria R, depois de, por exemplo, 30 anos de trabalho, o participante acumulou Bzão R igual a 30 vezes 1.000, que seria igual aqui a 30.000. Certo? E nesse caso, o X sendo igual a R, o Bzão X também seria 30.000. Na idade de início de recebimento do benefício, Bzão X tem que ser igual a Bzão R. Então, os valores de Bzinho, Bzão X e BR são definidos em geral no regulamento do plano e podem variar de plano para plano, porque pode variar o valor que o indivíduo tem direito como benefício a partir da idade de início de recebimento de benefício, idade R. Bem, o que seria então o método de custeio por unidade de crédito, que é o primeiro grupo de métodos que nós vamos estudar? Por esse método, seguimos o seguinte raciocínio. Divide-se o valor do benefício em tantas unidades quantos forem os anos de contribuição, como a gente fez aqui neste exemplozinho, certo?
A cada ano, financia-se uma unidade discreta de benefício relativa àquele ano, ou seja, a cada ano financia-se Bzinho X. Quanto mais longe estiver da aposentadoria, menor será a constituição dessa unidade de crédito, pois a contribuição correspondente passará muitos anos rendendo juros e sendo acumulada. Ao final do tempo de contribuição, quando o participante se tornar elegível ao benefício, o valor do benefício já estará integralizado. Há várias formas de dividir essas unidades de crédito e pelos métodos de unidade de crédito existem essas três. Eu posso pensar que vai ser a valor constante, proporcional ao salário ou média dos N salários. Vamos ver um por um, ok? Primeiro, quando a unidade de crédito é de valor constante. Bem, esse foi o primeiro tipo de plano pensado, uma fórmula bem mais simples, tem algumas vantagens e algumas desvantagens, mas é uma primeira forma de pensar e corresponde exatamente a este exemplo que a gente viu. Tem um valor monetário fixo de Bzinho de X que é acumulado a cada ano. Então, o direito de benefício é o mesmo para todos os anos. O direito de benefício acumulado é o mesmo para todos os anos. Bem, foi pensado para planos cujo benefício de aposentadoria é proporcional ao tempo de serviço, que é razoável e corresponde também a alguns planos mais antigos. A fórmula geral é essa daqui. O Bzão X é igual a x menos y vezes o Bzinho de X. Vamos pensar o que é isso? Acho que fica mais fácil quando a gente passa para essa outra fórmula. Primeiro, calcula-se o Bzinho de X. Quanto que vai se acumular a cada ano? Bem, eu sei que até a idade R tem que se acumular Bzão R. Quanto tempo tem-se para acumular? R menos Y. Y é a idade de entrada, a idade em que o indivíduo começou a contribuir para o plano. R a idade de início do benefício. Então, R menos Y é o tempo total de contribuição. Se eu divido o tanto que tem que ser acumulado pelo tempo de contribuição, eu tenho aqui qual o valor monetário a cada ano que deve ser acumulado. Ok? E o que seria o Bzão X? Bem, vai ser o acumulado desse Bzinho X. A cada ano acumula-se um Bzinho X. Quando o indivíduo tem X anos, dado que ele entrou com Y ano, quantos anos ele passou contribuindo? Passou contribuindo X menos Y. Então, ele acumulou X menos Y, Bzinho de X, como valor de direito de benefício. Temos aqui uma outra metodologia que é a unidade de crédito projetada. Ele foi pensado para planos cujo benefício de aposentadoria é proporcional ao salário e não ao tempo de serviço. Considera projeções de aumento salarial no decorrer da carreira do participante e esse Bzinho de X já não é mais constante. A fórmula geral, então, seria essa daqui. Como o Bzinho de X ele não é constante, a gente não consegue mais simplesmente multiplicar um valor de um Bzinho de X pelo tempo para encontrar o Bzão de X. A gente tem que considerar que esse Bzinho varia para cada idade, então fazer o somatório do Bzinho para todas as idades em que houve aqui contribuição, ok? Bem, o primeiro método seria com a unidade de crédito projetada percentual do salário. Nós temos aqui uma unidade de crédito representada por um percentual constante do salário. Esse percentual seria esse K aqui, que é um percentual do salário. Então, repare, o direito de benefício acumulado a cada ano vai ser um percentual do salário S a cada idade X. O Bzão, que seria o acumulado do Bzinho, então vai ser esse percentual da soma dos salários recebidos até a idade X, que a gente representa por Szão X. Então, temos aqui que o Szão é o somatório dos Szinhos a cada idade X, da idade inicial Y até a idade imediatamente anterior àquela que a gente está considerando. Ok? Então, K é essa proporção do salário acumulada a cada ano, como direito de benefício. E como que a gente vai estimar esse K?
Bem, K denota a proporção do salário a cada idade provido como um acréscimo do benefício anual. Então, a gente pode representar K como sendo Bzão R sobre Szão R. Repara, Bzão R é o valor de benefício que o indivíduo vai ter direito a partir da idade R. Szão R é a soma de todos os salários recebidos até a idade R. Então, o valor do benefício dividido pelos salários. Ok? Aqui eu tenho, então, como encontrar pela razão entre esses dois o percentual que vai ser acumulado a cada ano. Se a taxa de aumento dos salários, a gente vai chamar aqui de SS, ok? Sempre a taxa de aumento salarial. Se essa taxa é constante a cada idade, a gente pode encontrar o Szão X, né, que é o somatório dos Szinhos, pela forma de uma soma de um APG. Então, eu tenho aqui essa formulação matemática para encontrar o Szão X. Isso é importante porque pode, algumas vezes, facilitar a resolução de algum exercício, ok? Então, faço aqui encontrar a formulação para o somatório do Sx. Então, vamos voltar um pouquinho. Eu tenho que o Bx é igual ao Bzão R, olha só. O Bzão X é igual a K vezes Szão X. K é Bzão R sobre Szão R. Então, Bx seria igual a Bzão R sobre Szão R vezes S de X. Então, nós temos aqui que o Bzão X é igual ao Bzão R vezes o Szão X sobre Szão R, que, substituindo aqui por essa fórmula, chegaríamos a essa formulação matemática, tá? O Bzão R que multiplica 1 mais SS, que é a taxa de crescimento salarial elevado a x menos y menos 1, dividido por 1 mais SS elevado a R menos Y menos 1. Tá aqui. Daí, então, eu posso tirar aqui o Bzinho X, também fazendo as mesmas substituições, seria igual ao Bzão R, que multiplica SS, 1 mais SS, elevado a x menos y, que dividido por 1 mais SS elevado a R menos Y menos 1. Aqui tudo saindo desse pressuposto de que os salários aumentam segundo uma progressão geométrica, há uma taxa de crescimento salarial constante, SS, ok? Quando essa taxa não é constante, essa simplificação ela não pode ser feita, então tem que prestar um pouquinho de atenção nisso, ok? Bem, temos uma outra metodologia que é pela média dos N salários. Vamos fazer aqui algumas definições primeiro. Vamos chamar de N o número de anos antes da aposentadoria em que se tomará a média dos salários do participante. Uma regra aqui poderia ser, por exemplo, que o benefício Bzão R é igual à média dos 80% maiores salários ou dos 50% maiores salários. Podem existir regras como essa, e já existiram regras como essa para definição do valor do benefício. K é a proporção do salário médio fornecida por ano de serviço. E o benefício é um percentual da média dos últimos N salários, embora a contribuição tenha acontecido durante todos os R menos Y anos. Então, embora o valor do benefício seja calculado só sobre alguns salários, digamos, os últimos N salários, a contribuição acontece para todo o período em que o indivíduo faz parte do plano. Se ele entrou na idade Y e saiu na idade R da situação de contribuinte, então seria por R menos Y anos. Nesse caso, o Bzão R é igual a K, que é esse percentual, que multiplica R menos Y, o tempo de contribuição, que multiplica 1 sobre N vezes o salário. Então, aqui eu tenho, olha, a média dos N maiores salários, certo? Substituindo, né, de outra forma, também eu posso escrever isso em função dos Szões, dependendo do exercício, fica mais fácil aí de calcular.
Disso a gente tem algumas outras implicações. Por exemplo, o bezinho de x vai ter essa formulação matemática. Importante notar, olha, que o valor do bezinho x, ele muda dependendo de qual x a gente está falando. Quando o x já está mais próximo, ali já daquele período em que vai se calcular os salários, né, já faz parte daqueles últimos N salários, a gente tem uma formulação matemática e antes disso a gente tem outra. Então, vocês devem olhar aqui e considerar que pode existir essa diferença, certo? Bem, embora seja o mais complicado, é o caso mais parecido com a Seguridade Social brasileira até pouquinho antes aí da última reforma. A acumulação de direitos de benefício é feita como percentual dos salários. O benefício, contudo, é calculado baseado nos N últimos salários, certo? Exemplo, a regra de cálculo do valor do benefício com base nos 80% maiores salários, que era aplicada até então. Bem, é importante ver as implicações desses métodos de custeio. Aqui nós vamos ver apenas em relação ao bezinho x e bezão x, e depois nós vamos aprofundar nas aulas seguintes. Em relação a bezinho x, aquilo que é acumulado a cada ano, direito de benefício acumulado a cada ano, nós temos, pelo primeiro método, né, valor constante, que esse valor é constante no decorrer de todo o tempo, ok? Se ele é proporcional ao salário, à medida que o salário aumenta, esse bezinho x também aumenta. E quando a gente está tratando da regra da média dos últimos N salários, ele também aumenta com o aumento salarial. Mas reparem que no início ele é inferior ao método proporcional ao salário, mas nos últimos anos, ele acaba sendo mais elevado, até porque tem que se compensar. Se no início ele era mais baixo, para que no final consiga acumular todo o valor de bezão R, é preciso que no final tenha um aumento mais intenso do valor aí do bezinho X acumulado a cada ano, certo? Então, nós temos aqui que, embora a área sobre a curva seja a mesma nesses três gráficos, por que ela é a mesma? Porque ela representa aqui o bezão R. Né? Se a cada ano é acumulado um bezinho X, o somatório de todos esses valores acumulados tem que ser bezão R, que é o valor de direito de benefício que a pessoa vai receber a partir do momento da aposentadoria. Né? Então, para todas essas metodologias, o somatório tem que ser o mesmo, certo? Mas, embora seja o mesmo, a variação do valor acumulado a cada instante é significativa. Pelo método do valor constante, o benefício acumulado a cada momento é sempre constante. Para os benefícios acumulados pelos demais métodos, esse benefício varia com o salário. Note que pelo método de percentual constante sobre o salário, o valor acumulado inicialmente é maior que o acumulado pelo método da média dos N salários. Mas essa realidade se inverte nos últimos anos de contribuição. Bem, vamos analisar agora o que acontece com o bezão X. Lembram? No início, o bezão X é igual a zero, porque antes de começar a acumular, não há nada acumulado. Mas ele é igual ao bezão R no início da aposentadoria. Então, por todos os métodos de custeio, o direito de benefício acumulado começa em zero e termina sendo igual a bezão R. Mas, pelo método constante, a valor monetário constante, esse bezão X aumenta linearmente, enquanto pelos outros métodos ele começa pequeno, até porque o bezinho de X para os primeiros anos é pequeno, e nos últimos anos, eles aumentam consideravelmente, né, que a gente está falando de dois métodos diferentes, mas alcançando sempre o bezão R no último ano, ok? Então, nós temos aqui métodos de custeios diferentes que representam também trajetórias diferentes. Lembrando, este não é o valor monetário acumulado, esse é o valor de direito de benefício acumulado. Né? Então, é o valor do benefício, a gente está falando aqui sempre do valor do benefício, ok?
Bem, analisando os valores de B1x, percebemos que, para todos os métodos, o benefício final acumulado é o mesmo, mas o método da média dos últimos N salários é o que mais tarda a alcançar os benefícios mais próximos do valor final desejado. Então, aí um reflexo daquilo que a gente tem pelo método da média dos últimos N salários. Temos aqui uma referência para consulta. Muito obrigada e até a próxima aula.